e a gente mostra também a sua participação aí de casa. Agora às 6h52, Carlos Ferreira entra em campo que tem assunto, hein? Para a gente poder bater um papo agora aqui. Série C, vamos lá? Olá, Thaís, bom dia a todo mundo. É semana de repar, né? Exatamente. Então as pautas estão passando necessariamente pelo grande clássico, é o acontecimento da semana. Então vamos lá, olha, sábado, 5 da tarde no Mangueirão, o 6º repar do ano e o primeiro duelo entre os técnicos Paulo Bonamigo e João Brigatti no Clássico Paraense. Ferreira, ele tem todo um estudo técnico com relação a todos esses repais agora de 2020, é isso mesmo? Digamos que temos um histórico dos duelos entre técnicos nesse repar, e aí o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós vamos ter 6º repar, o Remo. Nos repais anteriores teve 3 técnicos, o Paysandu teve 2, vai ter o 3º agora. Isso dá uma dimensão dessa ciranda, desse giro de comandos no Remo e no Paysandu. Vamos lá ao que nós já tivemos este ano em matéria de clássicos entre Remo e Paysandu. O primeiro do ano foi esse aqui, o duelo de Hélio dos Anjos no Paysandu e Rafael Jacques no Remo. Hélio dos Anjos ganhou por 2-1. No segundo já foi o duelo do Mazola Júnior com o Hélio dos Anjos. Rafael Jacques já tinha ido embora. O Mazola assumiu 1-1 no primeiro jogo. No segundo, Hélio dos Anjos venceu 2-1, né? Vitória do Paysandu. Novamente aqui nesse 1-0 e depois isso aqui aí fechou o ciclo do campeonato estadual. Veio o Campeonato Brasileiro, aí Hélio dos Anjos já não estava mais no Paysandu, o Mazola já não estava mais no Remo, o duelo foi este, Paulo Bonamigo e Matheus Costa, com a vitória do Paulo Bonamigo, a vitória do Remo por 3-2. E desta vez, repete Paulo Bonamigo, mas o comando do Paysandu já é do João Brigatti. Você vê que dentro de uma temporada, nós já estamos com o 3º técnico do Paysandu, o 3º técnico do Remo, e é bem curioso observar o seguinte, um outro levantamento que nós já chegamos a mostrar aqui, desde 2000, na primeira passagem do Paulo Bonamigo pelo Clube do Remo, então nessas 2 décadas, Remo e Paysandu estão aí numa média de 3 técnicos por ano, 60 técnicos no Remo, 60 ou 61 no Paysandu, me bateu essa dúvida agora, mas a média é de 3 por ano e eles estão confirmando a média este ano com o 3º em cada clube e o duelo do próximo sábado, portanto, Paulo Bonamigo no Remo e João Brigatti no Paysandu, que são 2 comandantes, estão com muito crédito com as 2 torcidas, né? Principalmente no Paysandu, o João Brigatti, que pegou o Paysandu brigando contra rebaixamento, botou o Paysandu antecipadamente na próxima fase deste campeonato e sob o comando dele o Paysandu tomou apenas 1 gol, então melhorou muito naquilo que era o maior defeito do time. O Paysandu era um time muito vulnerável, tomava muitos gols, se transformou. Paulo Bonamigo faz do Remo o time, digamos, menos vazado, que tomou menos gols em todo o campeonato. É bem verdade que dando sequência ao trabalho do Mazola, e o Mazola tem um mérito nisso. Ele montou o sistema defensivo do Remo. O Paulo Bonamigo melhorou o rendimento ofensivo do Remo e deu equilíbrio para o time. Por isso, o Remo também antecipadamente conquistou classificação à próxima fase do campeonato. Leão e Papão têm o conforto de fazer um repar com os 2 times classificados no próximo sábado. Agora me explica uma coisa, vai ter repar, mas não vai ter torcida presente. Mas mesmo assim está sendo vendido ingresso. Como é isso? Pois é, esse é o ponto, né? Não haverá público, mas há ingressos à venda. E eu vou mostrar aqui para vocês o que os clubes disponibilizam aqui nas mídias sociais. Esse é o ingresso que o Paysandu está vendendo. R$10 é o preço que o Paysandu está cobrando pelo ingresso. Então o torcedor compra, nesse caso aqui, apenas para contribuir. Vamos ver o Remo? O Remo tem preços diferentes. Veja, o Remo está cobrando R$20 pela arquibancada e R$50 pela cadeira. Você vê aqui, arquibancada virtual, cadeira virtual. No caso do Paysandu, o ingresso virtual é preço único, o torcedor paga somente para contribuir, não tem acesso ao estádio, mas, enfim, faz esse investimento. E esse valor recebido, já existe onde é que ele vai ser investido? No futebol do clube, futebol do clube, nas despesas do futebol. O Paysandu, para o jogo passado, na vitória sobre o Botafogo, o Paysandu diz ter vendido mais de 10 mil ingressos.
Então faturou mais de R$100 mil nessa venda de ingresso simbólico. E para o Repar eles têm uma expectativa muito maior. Enfim, vejamos se haverá esse resultado, porque os clubes começam a entrar numa asfixia financeira. O dinheiro de patrocínio está se esgotando, as demais receitas não são suficientes, e aí tem essa esperança de que o torcedor faça esse investimento em resposta à performance das duas equipes, né? Afinal de contas, Remo e Paysandu conseguiram cumprir esse belíssimo papel de passar a fase seguinte antecipadamente, garantir essa passagem antecipadamente. Representam muito dignamente o Pará na Série C. E a resposta esperada dos torcedores é nessa venda do ingresso simbólico. Então vamos lá, vamos esperar, né? Saber se de fato vai dar certo aí essa tentativa. Vamos abrir espaço para a segundinha? Vamos. Olha, agora o assunto é a segunda divisão do Campeonato Paraense. Hoje ocorrem os jogos de ida pela fase de quartas de final da competição. Pela manhã serão 3 partidas. Olha só, no estádio Mamazão, em Outeiro, o Fonte Nova enfrenta a Tunaluso. Já no estádio do Souza, aqui em Belém, jogam Esporte Real e Atlético Paraense. No Zinho Oliveira, lá em Marabá, o Gavião QKTG recebe o São Raimundo de Santarém. E em Bragança, às 3 horas da tarde, o Caeté enfrenta o São Francisco. Pois é, nós já estamos, portanto, na fase de eliminatória simples, é o que nós chamamos de mata-mata. Perdeu, caiu fora, são jogos de ida e volta. Definem-se os semifinalistas. Depois, os 2 finalistas, aí esses finalistas estarão com vaga assegurada no Campeonato Estadual de 2021, Campeonato de 2021, que vai ter 12 clubes, porque não houve rebaixamento no campeonato deste ano, foi o acordo feito por ajustes da questão da pandemia, e teremos 2 clubes a mais no campeonato do ano que vem. O que me chama a atenção aí é que são 8 clubes nesta fase da competição, e nós temos 3 clubes da capital, 5 clubes do interior, e o interior sempre muito presente aí na competição de acesso, e mais ainda na competição principal, onde este ano, por exemplo, dos 10, nós tínhamos apenas 3 clubes aqui de Belém, contando ali Outeiro, Belém, né, daqui da região da capital, e 7 clubes do interior. E agora nós vamos ter seguramente uma proporção daí para mais. Então pronto, volta depois para a gente falar do Remo, porque tem renovação de contrato aí de jogador, né? E o Paysandu tem um outro jogador cheio de expectativa para mostrar serviço, é isso? Pois é, vamos trazer as reportagens de Remo e Paysandu, jogador com contrato renovado no Remo, jogador com contrato renovado no Paysandu, o torcedor vive toda essa expectativa. E tem algo mais, quando a gente fala de Repar, sempre tem algo mais. Então pronto, te espero. Valeu. Tá um pouquinho, vamos respirar, mudar de assunto, vamos falar de esporte, semana de Repar, Série C. Ferreira, a expectativa desses jogadores, não só dos jogadores, mas também de todos esses torcedores é muito grande, hein? Não tenha dúvida, afinal de contas, esse é o campeonato à parte, como dizem os jogadores. Eles têm a consciência de que a missão fundamental foi cumprida, a classificação à próxima etapa do campeonato. O Repar só serve para definir posicionamentos dentro do G4, o que vai contribuir para a definição dos adversários na próxima fase. Mas, em se tratando de Repar, é o evento que tem consequência. Sabe? Se um jogador comete uma falha, vira vilão, paga o preço. Se sai de campo como herói, colhe os frutos. Se o erro é coletivo, enfim, o resultado pode, dependendo de qual seja a circunstância, pode gerar uma cobrança muito grande, ou um crédito muito grande para a equipe. Então, os 2 lados têm essa consciência de que o Repar vai representar o bônus ou o ônus para o início da próxima fase. Pois é, então vamos lá, porque sábado tem Repar no Mangueirão, com as 2 equipes já classificadas para a próxima fase da competição. O clássico tem de ser mais tranquilo, só que aí ninguém quer perder, é claro, né, esse jogo. No Remo, o Mimica está bem mais aliviado depois da vaga conquistada na próxima fase. Superação, palavra que o Mimica conhece muito bem. É um momento maravilhoso, né? Um momento maravilhoso, mas você tem que já pensar no futuro, você tem que trabalhar, né? Com humildade, pé no chão. Conseguimos um grande feito, classificar, beleza, mas agora nós temos um objetivo maior.
Em 2018, o gol do atacante Jaime salvou o Leão de um possível rebaixamento. No ano seguinte, a eliminação para a próxima fase da Série C veio depois de um empate na última rodada para o maior rival. O Basta tinha que vir em 2020, não é mesmo? E veio. Time classificado com uma rodada de antecedência e festa aglomerada na chegada da equipe em Belém. Eu vim até conversando com o Vinícius no avião, que a gente, em 2018, passamos por um momento muito complicado, muito difícil. E quantas vezes chegamos no aeroporto e a gente tinha que sair pelo fundo, né? Porque a gente não estava representando do jeito que a gente queria. Quando eu cheguei aqui no clube aqui, a gente tem sempre esse objetivo, né? De classificar, de conseguir um acesso, né? Conseguir um primeiro passo. O Remo enfrenta o Paysandu no próximo sábado. Será a última rodada desta fase da Série C. Jogo importante que vale a vice-liderança da tabela e que pode refletir também no quadrangular final. Sabe, né, o significado do Repar. Então a gente está ansioso, mas a gente mais, como se diga, aliviado, né? Mais tranquilo, mas na hora de começar o jogo você tem que sentir aquele calafrio, você tem que dar seu melhor para conseguir um bom resultado. Esse será o 6º encontro entre as duas equipes na temporada. No retrospecto, os azulinos somam uma vitória, um empate e 3 derrotas para o Paysandu. Mais um motivo aí para apimentar o clássico. Quando fala de Repar, acho que pode ser até jogo de dominó, jogo de botão, como a gente fala no futebol. A gente quer ganhar, então vai chegar lá, vamos dar o nosso melhor para a gente conseguir uma boa vitória. Bom, o Remo teve essa passagem para a próxima fase e depois de 4 campeonatos na Série C, parando justamente na primeira, não conseguindo chegar à segunda. Eram fases do mata-mata até o ano passado. O campeonato mudou este ano, agora são 2 quadrangulares na segunda fase para a decisão do acesso. E aí nós vamos lembrar o seguinte, o Remo em 2005 foi campeão brasileiro da Série C e quando passou de fase, foi para a decisão do acesso, foi justamente em quadrangular. Então, volta a ser quadrangular como foi em 2005, o Clube do Remo vivendo essa experiência, alimentando essa esperança de subir para a Série B depois daquele acesso da D para a C de 2015. E aí está para o Leão o grande desafio. Certo, a gente continua falando do Leão porque ontem o Remo anunciou uma renovação de contrato que deve ter agradado e muito o torcedor azulino. O goleiro Vinícius, titular absoluto do Leão há 4 temporadas, prorrogou o vínculo até o final de fevereiro, quando encerra a Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o atleta já disputou 120 partidas com a camisa azulina, sendo considerado por boa parte da torcida como um ídolo. A ligação do goiano de 36 anos com a capital paraense é tão grande que no mês passado foi eleito aí vereador de Belém com mais de 7 mil votos, Ferreira. Então, agora ele cumpre essa prorrogação de contrato, depois vai para uma discussão de renovação, já com as atividades, digamos assim, acumuladas aí de atleta profissional e de vereador. É um jogador que dispensa comentário, a trajetória dele no Clube do Remo, a regularidade dele no Clube do Remo, a condição de ídolo estabelecida do Vinícius, isso tudo dispensa comentários, um jogador que tem a plena confiança da torcida remista. Certo, vamos agora abrir espaço para o Paysandu, porque o Papão também só pensa nesse clássico de sábado. Tem um jogador aí cheio de motivação depois de voltar ao time titular. Ele ainda não marcou na Série C, mas voltar ao time titular deixou o atacante Matheus Anderson feliz. O jogador não começava uma partida desde setembro. 8 jogos depois daquela derrota para o Jacuipense dentro de casa, Matheus voltou ao time principal e ajudou o Papão na vitória por 1-0 contra o Botafogo da Paraíba. A classificação já está confirmada, mas a primeira fase ainda não acabou. E os bicolores também preferem não escolher possíveis adversários no próximo grupo. Não tem preferência não. Acho que quem classificar, a gente sabe que são grandes equipes, né? Equipes muito qualificadas, então acho que quem a gente pegar, a gente vai estar bem preparado para a gente fazer grandes jogos e conseguir nossos objetivos. 7 jogos de invencibilidade e 4 vitórias seguidas na competição. Paysandu vive um excelente momento nessa reta decisiva da Série C. Técnico João Brigatti ainda vai ter alguns dias para montar o time que enfrenta o Clube do Remo no sábado, pela última rodada desta primeira fase. A equipe pode aparecer até com mudanças, afinal, 8 jogadores estão pendurados com 2 cartões amarelos. Quem o professor escolher, quem ele optar para colocar, eu acho que nosso grupo já deu resposta muito boa, que
que a gente não só tem 11 jogadores, a gente tem um grupo muito forte, né? Tem um grupo que pode contar com todos, quem entrar ali vai dar seu melhor e vai ser muito bom para o Paysandu. Quando o assunto é clássico, o papo é mais sério ainda. No último Repá, vitória azulina por 3-2, o que colocou fim nos 10 jogos de invencibilidade que o Papão tinha diante do maior rival. Os bicolores, em caso de vitória, terminam a primeira fase à frente do Leão. Trabalhar forte essa semana, fazer grandes treinos, né, ver o que é que o professor vai passar para a gente chegar no sábado e fazer um grande jogo e sair com resultado positivo. Olha, já era algo muito significativo o Paysandu ter trazido de volta o técnico João Brigatti, depois dele ter sido dispensado no ano passado e dispensado depois de ter ganhado um Repá por 3-0, e foi assim com uma exposição de motivos muito desgastante para o clube e para o profissional, mas tudo foi sanado e o Brigatti voltou para tirar o Paysandu lá da briga contra o rebaixamento para uma classificação antecipada. Bacana. Aí tem esse outro fato, Matheus Anderson. Matheus Anderson veio da Ponte Preta para o Paysandu. Ele veio da Ponte Preta, àquela altura, dispensado pelo Brigatti, que era o técnico da Ponte Preta. Aí o Brigatti vem para o Paysandu, reencontra o Matheus Anderson. E esse jogador estava esquecido, completamente esquecido. De repente, foi recolocado no time, mostrou a sua importância, a sua utilidade, especialmente na vitória sobre o Botafogo, e é uma opção para o Repá. O que significa dizer que é mais um caso de qualquer ressentimento ou coisa parecida superada em nome do bem comum. Certo. E olha, terça-feira também foi de novidade no Paysandu. O atacante Debu, destaque do time Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e que vem recebendo oportunidades no profissional, renovou o contrato com o Papão até o final de 2021. O jogador, que tem 23 anos, ele é natural aqui de Belém, chegou ao clube em outubro, depois de conquistar o campeonato amapaense pelo Ipiranga. Pelo time Sub-23, bicolor, disputou 7 partidas, marcou 3 gols. Já no profissional, entrou no decorrer dos últimos 2 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Ferreira, o que esperar aí do Debu? É um jogador que está surgindo agora, ganhando oportunidades. Primeiro crédito é a renovação de um contrato que ele havia feito para jogar pelo time de aspirantes no Brasileiro Sub-23 e agora já conquista espaço, todo um crédito com o técnico João Brigatti, um jogador de força, que tem a sua importância tática, que tem contribuído, por isso está merecendo não só entradas no time, mas também uma prorrogação de contrato. É um prêmio, é um crédito para ele confirmar ou não aí nas próximas oportunidades. E você acredita que teremos Repá na próxima fase do campeonato? É uma possibilidade, né? Como é que isso é possível? Uns 2 caindo no mesmo quadrangular. Nas posições atuais, isso não ocorreria. Vamos ver como é que seriam os quadrangulares hoje. Pelas posições de hoje, esse quadrangular 1 e quadrangular 2, isso é aleatório. A gente fez aqui só para distribuir. Sim. Então, nas posições de hoje, o Paysandu estaria no mesmo quadrangular do Santa Cruz, do Ipiranga, do Rio Grande do Sul e do Ituano, do interior de São Paulo. O Remo estaria no outro quadrangular com Vila Nova de Goiás, o Brusque e o Londrina. Hoje, Remo e Paysandu estão na 2ª e 3ª posições do G4 do Grupo A. Como é que eles podem cair no mesmo quadrangular na próxima fase? Se eles terminarem um em segundo e o outro em 4º lugar. Isso porque, como o Santa Cruz já é primeiro, então o Remo hoje está lá na 2ª posição e o Paysandu na 3ª. Se eles mantiverem essas posições depois da última rodada, cairão em grupos diferentes. Se ocorrer de o Remo manter a 2ª posição e o Paysandu fechar na 4ª posição, isso aí tem muito a ver com o resultado do Repá e com o resultado do jogo do Vila Nova contra o Jacuipense, aí sim eles estariam no mesmo quadrangular. E aí tem toda uma grande discussão do que seria mais vantajoso, quais seriam as vantagens e desvantagens, aí já deixamos por conta de cada um. Então pronto, amanhã tem mais esporte. Espero você. Até amanhã. Tchau, tchau.